Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi, pelo qual, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora, no Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Pai Santo, rogamos-te mais uma vez misericórdia para ouvir e entregar a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos tratando da doutrina bíblica da igreja. E nós estamos enfatizando, sobretudo nesta primeira etapa, a natureza da igreja, o que a igreja é. Porque só entenderemos corretamente o nosso papel se entendermos quem somos aos olhos de Deus. E nesta manhã nós aprendemos com o apóstolo Paulo que a igreja é o novo Israel, a nação eleita, a raça eleita, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós aprendemos, meus irmãos, que Deus concedeu a Paulo a responsabilidade da dispensação da graça, de administrar a graça. E a graça a qual ele se refere foi o conhecimento do mistério. Paulo não se julgava digno de conhecer o mistério, mas mediante a revelação, Deus lhe deu a graça de conhecer o mistério de Cristo. Este mistério esteve oculto das gerações e dos séculos e dos tempos, mas agora, aos santos apóstolos e profetas, no Espírito, foi revelado. E sabe qual foi a revelação? A inclusão de toda a humanidade na promessa, na herança e no corpo. E não apenas, meus irmãos, que nós, os gentios, somos co-herdeiros, somos coparticipantes da promessa e membros do mesmo corpo, mas que na cruz Deus criou de judeus e de gentios uma nova raça, uma nova humanidade, uma nova nação, substituindo a antiga nação de Israel. Esta é o centro da revelação do mistério. A teocracia judaica, a nação de Israel deixou de existir e foi substituída pela igreja. Portanto, etnicamente, os judeus hoje, aos olhos de Deus, são como os japoneses, como os árabes, os egípcios,
os africanos e assim por diante, porque a igreja é a nova nação, é o novo Israel. E este corpo unido com Cristo e entre si, meus irmãos, é produto da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nela Ele fez a paz, removendo todas as barreiras que haviam entre Deus e os homens e entre os homens. Por isso, nós não temos direito de reconstruir as barreiras, os muros que Deus destruiu. Se nós aqui edificarmos barreiras entre famílias, se nós aqui tivermos preconceitos de cor, de raça e de qualquer outra coisa, nós estaremos reedificando o que Ele pôs por terra. Por isso, nós aprendemos no capítulo 3 que o mistério não é esotérico, um ensino que é ministrado a um círculo fechado de pessoas, como nas religiões pagãs de mistério do passado e no nosso tempo a maçonaria. A igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, tem acesso à verdade de Deus revelada. O mistério foi contado, foi compartilhado, foi aberto. A verdade de Deus absoluta é impressa aos milhões distribuídos no mundo inteiro. E quem hoje constrói alguma barreira que diz você não pode saber isso, você pode saber aquilo, todas as barreiras, todos os muros que são construídos para vedar, para separar e para distinguir, é trabalhar contrário à obra de Deus na cruz. Por isso nós não podemos nos misturar e nem podemos estar, meus irmãos, participando de qualquer ensino vedado, porque a verdade absoluta foi revelada. Tudo mais, meus irmãos, cai por terra. Paulo, meus irmãos, então nos contou a primeira verdade sobre a igreja. Ela é o Israel de Deus que veio substituir a nação, a teocracia judaica. E essa nação não tem identidade étnica, porque ela não é composta só de membros de uma raça, mas ela é multinacional, multicultural, multirracional, ela é internacional, composta de membros de todas as raças, tribos, povos, nações, cor, sexo masculino, sexo feminino, porque em Cristo, em seu corpo, pela cruz do Calvário, Ele fez a paz. Ele demoliu, Ele removeu as barreiras que separam os homens de Deus e os homens entre os homens. Não é maravilhoso saber do projeto de Deus? Agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dar um passo à frente, e eu convido os irmãos a acompanharem, porque a segunda verdade sobre a igreja que ele vai ensinar aqui é de uma importância fundamental. Os irmãos observem que no versículo 2, ele diz que a graça de Deus que me foi dada, e essa graça foi o conhecimento do mistério, através da revelação. Agora, no versículo 7, Paulo está dizendo do qual, e ele está se referindo ao Evangelho, que é a última palavra do verso 6, fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus. Mais uma vez, Paulo vai afirmar que ele foi constituído, ele não se autoconstituiu. O verbo, mais uma vez, está na voz passiva, indicando que foi pela vontade de Deus, soberanamente, que ele foi feito. Se ele se tornou ministro, diácono, esta é a palavra que está no grego, ministro, diácono do Evangelho, servidor do Evangelho, ele o foi por causa do dom da graça. Ele não era digno de ser diácono do Evangelho, e ele considerava o ministério para o qual ele foi comissionado uma bênção, um favor de Deus, que ele não era digno. Portanto, meus irmãos, nós observamos a compreensão de si e do seu papel. Embora apóstolo, a quem lhe fora dada a graça da revelação para conhecer o mistério, esse homem se põe no seu devido lugar. Não há vaidade, não há prepotência, quando nós nos damos conta que todo o conhecimento de Deus é por intermédio da revelação e nos é dada. E ele afirma, do qual, do Evangelho, fui feito. Foi Deus quem me fez. Não é um autofazer, foi Deus que me fez ministro, diácono do Evangelho. Esta palavra, este verbo, servir, irmãos,
dentro do pensamento grego, do mundo para o qual Paulo escreve os Efésios, é uma palavra que era odiada, porque o servo, o escravo e a mulher não eram cidadãos da polis, não tinham os direitos de cidadão, não tinham direitos políticos, direitos civis, constitucionais, não eram considerados membros de qualquer nação. E Paulo se apresenta como um diácono do Evangelho, alguém que pega o Evangelho, coloca na bandeja e como um simples garçom vai servindo, cidade após cidade, o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo não se considerava digno de ser servo do Evangelho, escravo. Por isso ele afirmou, Paulo no versículo 1, o prisioneiro de Cristo Jesus. Na verdade, Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia, 1 ano viajando para Roma, 2 anos preso em Roma. Ele é um preso de Nero, mas ele diz, não, eu sou preso de Jesus Cristo, porque eu estou algemado a Ele, eu sou escravo de Jesus Cristo, e eu, além de preso a Ele, eu estou preso por causa dEle, por causa da obra dEle, por amor a Ele e por amor aos gentios. E Paulo, meus irmãos, verso 7, fui constituído diácono, de acordo com o dom da graça de Deus. Paulo chega a ponto da redundância, porque graça é favor imerecido. Então ele fala de um presente que é um favor, que caracteriza a bondade de quem dá e o demérito de quem recebe. Por isso, não pode haver vaidade para o pastor, para qualquer um de nós. O que quer que Deus nos tenha dado e nos tornado é segundo o dom da graça. E ele repete que me foi dada. Essa graça de ser diácono do Evangelho lhe fora dada conforme a operação do seu poder. Meus irmãos, para ser diácono do Evangelho tem que ser constituído por Deus através da graça. Mas ninguém exercerá o diaconato do Evangelho a não ser conforme a operação, energemata, o verbo da onde temos a palavra energia, é o poder energizador de Deus, e Paulo diz que é segundo a operação do seu poder, o dínamos, a dinamite de Deus. O poder de Deus, meus irmãos, tem força. É por isso que aquela casa ali de energia, que gera energia para todo este templo, é chamado de casa de força, porque ali tem poder. Onde tem energia, tem força que move os trens, que move os elevadores, é força. Paulo está dizendo, Deus me fez ministro ao me comissionar, diácono do Evangelho, e eu fui feito por causa da graça, o dom da graça. Eu não sou digno de ser, e nem sou e posso exercer esse diaconato, esse serviço, se não conforme a força poderosa de Deus. Isso significa, meus irmãos, que Paulo entendia que ele dependia do poder e da força de Deus para desincumbir-se da sua tarefa. Portanto, por analogia, Deus nos fez a cada um de nós diáconos, uns para servir em cura, outros para servir em misericórdia, outros para servir em fé, outros para servirem a palavra da ciência, outros para servirem a palavra da sabedoria, e assim por diante. Mas nenhum de nós se autoconstituiu e nenhum de nós tem forças próprias. O próprio Jesus disse, eu de mim mesmo não posso fazer nada. Filho de Deus, eu só posso fazer o que eu vir o Pai fazer, e o Pai me mostra. As obras que eu faço são exatamente as mesmas obras que o Pai me mostra, me revela. São as obras que Ele faz em mim e por meio de mim. Paulo e Jesus, o Filho de Deus, admitem a dependência do poder de Deus para desincumbir-se do ministério que lhe fora confiado. Meus irmãos, isso significa que se você recebeu um ministério e você hoje o exerce, você simplesmente foi ratificado por uma eleição da igreja, mas é dom. O que você é por ministério é por dom da graça. Você não é digno de ficar ali abrindo aquela porta e fechando. Você não é digno de ficar operando o som.
Eu não sou digno de assomar este púlpito para pregar. Você não é digno de cantar aqui na frente. Você não é digno de operar o computador para operar o multimídia. São dons da graça, são privilégios que Deus nos dá, e nós não somos merecedores, mas nós não poderemos nos desincumbir se nós não nos ajoelharmos e buscarmos o poder de Deus. Se você pensa que é capaz, que é inteligente, que tem o acúmulo dos conhecimentos que possibilitam a execução do seu trabalho, mas você não ora, você não depende desta força do poder de Deus, é por isso, meus irmãos, que portas se fecham, ministérios param no meio do caminho, ou são marcados por conflitos, porque nós achamos que é pela carne. E Deus tem dito, não é pela força, não é pela violência, não é pela postura do cargo, não é pela arbitrariedade da posição, da função, é pelo meu poder. Por isso nós deveríamos ser servos que oram. Eu não posso estar aqui a não ser em oração. Você não pode operar o som a não ser em oração. Tudo que você fizer tem que ser em oração. Nós temos que entender que Ele nos constitui diáconos seus, servos, e nos dá tarefas para servir, mas a execução delas depende da força do poder de Deus. Então, por mais que você se julgue capaz e habilitado, saiba que a eficácia na igreja depende do poder de Deus. Conheço muita gente capaz, muita gente habilidosa, que não consegue nada na igreja. Quando estão à frente, os ministérios não andam na sua mão, as coisas não vingam. Por quê? Porque há uma dependência muito grande de si. Irmãos, maldito o homem que confia no homem. Não é essa confiança no ser humano, mas é na capacidade humana. Nós temos que depender, queridos, da capacidade de Deus, e é isso que Paulo maravilhosamente, meus irmãos, de forma tão humilde, ele está dizendo: a minha posição é dom da graça, e a eficácia do meu ministério é produto do poder de Deus, que tem força e que se manifesta. Por isso toda honra e toda glória esse homem dava a Deus. Observem o versículo 9, sim, ainda o versículo 8. Qual é a graça que lhe foi dado? Anunciar aos gentios o que? As riquezas inescrutáveis de Cristo, o Evangelho. Paulo, meus irmãos, era diácono do Evangelho. O Evangelho são as insondáveis, as inescrutáveis riquezas de Cristo. Nele, em Jesus Cristo, todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão presentes. As riquezas que nós não somos capazes de sondar, não somos capazes de entender, porque elas excedem. Pregar a Cristo é pregar as suas riquezas insondáveis. Paulo não se considerava digno de falar das riquezas tão amplas. Será que nós poderíamos, meus irmãos, mergulhar neste oceano e sondá-lo, todos os oceanos que existem na Terra? Será que nós seríamos capazes de sondar todos os espaços de terra que há sobre a face do nosso planeta? São inescrutáveis, insondáveis. A riqueza é tão ampla, é tão magnífica, é de um comprimento, é de uma largura, é de uma altura e é de uma profundidade, que nós não alcançamos a totalidade. Por isso Paulo orou, pedindo que os olhos do coração fossem iluminados, para que nós conhecêssemos as riquezas da herança, as riquezas gloriosas da herança nos santos, porque elas são magníficas e extraordinárias. E Paulo não se considerava digno de ser diácono das insondáveis riquezas de Cristo, que ele pregava para os gentios, para que eles se convertessem. Agora no verso de número 9, ele diz: e demonstrar. Esta palavra demonstrar é fotizo, é o verbo dar luz ou iluminar. Exatamente quando Paulo pede e ora para que os olhos do coração sejam iluminados, quando ele diz em 2 Coríntios 4, a luz do evangelho da glória de Cristo, ele está falando disso, de iluminar, portanto, demonstrar a todos, ou iluminar a todos. Diz o apóstolo:
E aqui, meus irmãos, nós temos uma palavra tão interessante que Deus lhe deu por ocasião da sua conversão. Ele declara de maneira magnífica assim: Deus lhe disse: Paulo, levanta-te, põe-te em pé, pois para isso te apareci, para te fazer ministro, diácono e testemunha, martírio, da onde vem a palavra mártir, um testemunho dado com o preço da própria vida, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios aos quais te envio, para lhes abrir os olhos. Paulo foi enviado, fotizo, para abrir os olhos, para demonstrar, para abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz. As pessoas só serão convertidas das trevas à luz se os olhos delas forem abertos. Satanás cegou o entendimento, os olhos do entendimento dos homens foram cegados por uma atuação satânica, e só a luz do evangelho da glória de Cristo é que ilumina os olhos do entendimento, para que as pessoas, irmãos, saiam das trevas e venham para a luz. Então Paulo diz: eu fui feito diácono das insondáveis riquezas de Cristo, para espalhar o evangelho entre os gentios, mas também para iluminar, para demonstrar a todos, judeus e gentios, qual seja a dispensação do mistério. Ou seja, Deus me fez mordomo, administrador do quê? Do mistério. E ele já disse que o mistério é a inclusão dos gentios e a substituição na nova nação, e a substituição da nação de Israel pela igreja. Esse é o mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Observem, Deus que tudo criou. Paulo, meus irmãos, está se referindo a Deus como Criador, porque ele já disse que Deus tem duas criações. Deus criou todo o universo do qual nós somos parte, mas agora ele criou a igreja. A igreja é a segunda criação de Deus. Paulo, meus irmãos, está empenhado em administrar o conteúdo da revelação mistério. Por isso ele foi odiado pelos judeus, porque ele não só pregava que Israel como nação havia sido substituído pela igreja, mas que os gentios, colocados em pé de igualdade e unidos com os judeus, fazem parte dessa nova raça e dessa nova nação. E isso tudo, diz o apóstolo, desde os séculos esteve oculto em Deus. Então os irmãos observem a palavra oculto, a palavra dar a conhecer, demonstrar e revelar. Por isso o Senhor Jesus, quando os 70 voltaram alegres daquela missão bem sucedida, ele orou dizendo: Senhor soberano, Criador, eu te agradeço, porque estas coisas o Senhor ocultou dos sábios entendidos, e o Senhor revelou aos pequeninos. Deus simultaneamente escondendo e revelando, porque assim foi do seu agrado. Ninguém conhece quem é o Filho, só o Pai. Por isso, quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele diz: foi revelação do Pai, não foi carne e sangue. E Jesus acrescentou: e ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Todo o conhecimento do verdadeiro Deus, e nós estamos no verdadeiro Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Disse João: este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna é produto, meus irmãos, da revelação. E Paulo está dizendo que lhe foi dado este ministério de servir as insondáveis riquezas de Cristo e trazer luz, revelar, demonstrar a todos a responsabilidade que lhe foi confiada de administrar o mistério que Deus ocultou das gerações e dos tempos. Com que propósito? Verso 10. Para quê? Com que propósito agora, no Espírito, aos santos apóstolos e profetas, Deus revelou? Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada. Meus irmãos, a palavra multiforme significa literalmente multicolorido. Quando você olha um arco-íris, ele é composto de muitas cores.
Essa palavra era usada para descrever um ramo com flores de várias cores, ou uma tapeçaria, ou uma roupa multicolorida, de muitas cores. Paulo está dizendo, meus irmãos, que o propósito de Deus de revelar o mistério é para que agora a sua sabedoria multicolorida, a sabedoria de Deus, meus irmãos, é tão ampla, é tão vasta, ela se revela de maneiras tão extraordinárias e diversas, que é como se fosse as muitas cores que existem no universo. A sabedoria de Deus precisa ser manifestada, conhecida. Qual sabedoria? Irmãos, a maneira como Deus planejou e executou a salvação humana é produto da mais pura sabedoria divina. Como Deus poderia salvar o homem sem prejudicar a sua justiça, sem comprometer o seu amor, já que a justiça de Deus exige que o pecado seja punido, mas o amor de Deus pelo pecador quer livrá-lo? Como reconciliar a justiça de Deus com o amor de Deus? Como reconciliar a santidade divina que repudia o pecado e o mal e que se revela contra ela em termos de ira, com a misericórdia compassiva que aceita, que quer abençoar o pecador? Como Deus sairia deste dilema, ao mesmo tempo fazer justiça e demonstrar amor? Como o homem poderia se salvar? O que o homem poderia apresentar a Deus? Ele é o infrator. Então Deus se torna homem. Irmãos, no momento da encarnação, os anjos, parem para pensar, nós vamos ver isso agora. Os anjos bons e os demônios, o mundo espiritual, não podia imaginar que a solução divina para a sua criação seria a encarnação de Deus. Naquele momento, quando Jesus é gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, Emanuel, Deus conosco, naquele momento da encarnação, Deus se tornando homem, puro e perfeito, para entregar-se, para fazer a justiça, para pagar a pena. Justiça foi feita, mas o amor foi demonstrado, porque Deus aceitou um substituto. Irmãos, isso é produto da sabedoria de Deus. Os anjos nos céus, quando Cristo nasceu, irromperam em louvor, porque nunca imaginaria o Criador abrindo não mão da divindade, mas da forma de Deus, e encontrado na forma de homem, na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. A sabedoria de Deus, irmãos. Portanto, Deus revelou o mistério, a inclusão dos gentios e a substituição de Israel como nação, porque Ele criou a igreja. E agora, meus irmãos, sabe o que Ele quer? Ele quer com isso demonstrar a todos aquilo que esteve oculto, que Ele não havia revelado até então, a sua multiforme sabedoria. E sabe como, meus irmãos, essa sabedoria de Deus multicolorida, ela se tornará conhecida por meio da igreja. Os irmãos estão percebendo o papel fundamental da igreja? Deus tem um plano eterno, concebido na eternidade. Querem uma prova? Paulo vai dizer que nós somos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Antes de Deus lançar os alicerces, quando você vai construir algo, a primeira coisa são os alicerces. Antes de botar os alicerces do mundo, Deus nos elegeu nele e nos predestinou para sermos filhos de adoção. Ninguém sabia disso. Portanto, esse plano foi concebido na eternidade, e ele está sendo executado historicamente, e ele está em pleno andamento rumo ao alvo de Deus. E os irmãos vão ver qual é o alvo de Deus agora. E Deus está então, através da igreja, meus irmãos, Deus está manifestando a todos a sua sabedoria multicolorida, múltipla, a variedade, a sabedoria, a riqueza da sabedoria de Deus. E sabe para quem Deus quer demonstrar isso? Por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestes. O mundo angelical
Um mundo espiritual das hostes e dos poderes hostis, Satanás e seu império, estão de boca aberta. Tudo, sabe por quê? Porque eles estão vendo na igreja a sabedoria divina. Esse mundo espiritual invisível está nos olhando. E eles estão admirados, sabe por quê? Porque o plano de Satanás era arruinar e destruir e frustrar o plano de Deus. E Deus está mostrando que o plano de Satanás foi arruinado, frustrado e destruído, porque na igreja, toda a discórdia, toda a desobediência, toda a rebeldia entre os homens e Deus, na cruz foi destruída. Então Deus está dizendo através da igreja, quando nós vivemos unidos, sem barreiras, que o seu plano original não foi frustrado. Irmãos, observem, Satanás não é onisciente. Estes principados e potestades, lideradas por Satanás, intentaram destruir e frustrar o plano de Deus. Imaginem, quando Satanás caiu, ele se rebelou contra Deus. Observem bem, ele conseguiu levar aproximadamente 1/3 dos anjos com ele, nesta queda, nesta rebelião. Ele apostou todas as suas fichas nesta rebelião, e ele caiu, mas ele levou consigo 1/3 dos anjos. Então ele conseguiu também jogar o homem contra Deus, porque Adão e Eva pecaram. E porque ele jogou os anjos contra Deus, ele contra Deus e a humanidade contra Deus, ele também jogou a humanidade uns contra os outros. Por isso a história da humanidade é uma história de briga, de guerra, de invasão, de extermínio, de ódio racial, cultural. O mundo é um mundo onde não tem paz, porque Jesus disse que ele é assassino desde o início, ele é homicida. O plano dele foi: eu vou acabar, eu vou frustrar o plano de Deus. E ele caiu, levou consigo 1/3 dos anjos e a humanidade, e ele estava achando que estava sendo bem sucedido no seu plano. E quando as pessoas menos esperam, nem os anjos nem os demônios, Deus se faz homem em Cristo Jesus. E na cruz ele cria a igreja, e em si mesmo, em seu corpo, ele cria agora uma nova nação, cujas barreiras foram demolidas, porque ele matou a inimizade. Ele demoliu todas as barreiras, inclusive a lei cerimonial, que separava puro de impuro, impedindo o contato de judeus com gentios. Tudo isso foi posto por terra. E agora, meus irmãos, o mundo espiritual invisível olha para a igreja e está percebendo uma coisa: que o plano de Deus está em pleno andamento. Sabe por quê? Porque o diabo não é onisciente. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha eleito o seu povo, e ele tensionava salvá-lo historicamente pela encarnação do seu filho, porque o plano de Deus é eterno. E quando os principados e potestades olham para a igreja, eles estão percebendo que o plano de Deus está em andamento, rumo ao alvo final. Enquanto que o plano satânico de destruir e frustrar os planos de Deus, esse sim é que está sendo frustrado e arruinado. Estudem o livro do Apocalipse e vejam que Satanás fará ainda um grande levante, e nações o acompanharão, porque acreditarão na mentira de que este mundo é dualista, que existem dois poderes, o do bem e o do mal, que paralelamente existem em igualdade de poder, e que o mal tem chance de vencer o bem. As pessoas acreditam nisso, e a igreja satânica prega isso. E Satanás haverá um grande levante. Então o Senhor Jesus, com poder e grande glória, voltará, e ele colocará um fim, meus irmãos, a tudo isso. Ele consumará a obra de Deus. Os irmãos olhem para o versículo 9 do capítulo 1. Observem o que Paulo diz ali: fazendo-os conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Beneplácito é um propósito de natureza boa, que nele propôs em quem? Em Cristo. Para quando? Para a dispensação da plenitude dos tempos. Deus está administrando os eventos históricos para que o tempo chegue ao amadurecimento,
E qual é o plano? De fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O verbo fazer convergir no grego significa literalmente reunir sob uma única cabeça. Observe, Satanás colocou anjos, ele e a humanidade contra Deus e contra Jesus Cristo. Mas o eterno plano de Deus é fazer convergir, reunir todo o céu e toda a terra debaixo da cabeça, debaixo dos pés de Cristo, o líder do universo. E Paulo já disse que quando Jesus é ressuscitado e entronizado, Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Ele é o cabeça do universo, e Ele o deu à igreja como cabeça. O cabeça da igreja é o cabeça do universo. Agora, Satanás e a humanidade ainda não o reconhecem como cabeça, o líder, o Senhor do universo. Ainda não, mas a igreja reconhece. Por isso, é através da igreja que esta sabedoria de Deus, que está movendo a história rumo ao alvo máximo de Deus, é reunir tudo e todos debaixo dos pés de Cristo, o cabeça. Esse plano está em andamento, meus irmãos, coisa extraordinária. Isso significa, sabe o que? A história tem sentido, a história tem propósito. A história não é como os existencialistas dizem, um homem, uma bolha vazia flutuando no mar do nada. A história caminha ao léu, a esmo, não tem sentido, não tem propósito, não tem alvo. Os gregos diziam que a história é cíclica, assim como as 4 estações do ano, elas se repetem sucessivamente, assim a história não caminha para nada, não tem alvo. Será que Marx estava certo ao interpretar a história do ponto de vista dialético? Ah, sim, para cada verdade que surge uma antítese, uma refutação dela, e o produto da refutação é uma nova verdade, que depois é refutada, e que se transforma numa nova verdade, que depois é refutada. Será que a história, meus irmãos, é isso? É apenas uma ascensão e queda de ideologias que darão lugar para fundamentar sistemas políticos e sociais? É isso que é a história para nós? Não, a história para nós é linear. Deus está com a rédea da história nas mãos. O plano concebido na eternidade está sendo historicamente executado. E Deus está caminhando para a consumação do seu plano. E a igreja faz parte do plano de Deus. A igreja, meus irmãos, ocupa o lugar central nesse plano. Por isso a nossa atitude para com a igreja não pode ser de desprezo, de afastamento, de falta de envolvimento. Porque através da igreja, Deus está mostrando a Satanás e àqueles que o seguiram que o plano dele foi frustrado, porque o de Deus é eterno, não pode ser frustrado, porque ele é soberano. Então Deus revelou o mistério aos apóstolos. Os apóstolos revelaram para a igreja. Agora a igreja, por sua vez, está revelando para o mundo espiritual a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, toda hostilidade, toda guerra, tudo cessa na igreja. Mas sabe o que acontece quando a igreja tem famílias brigando? Sabe o que acontece quando a igreja é dividida e desunida? Sabe o que acontece quando um é contra o outro? Se tem gente aqui que é de uma região e o outro de outra região, então tem briga, tem conflito. Então, o mundo invisível que nos vê vai dizer: onde está a paz que Jesus Cristo fez na cruz? Como nós iremos manifestar esse mundo espiritual, a multiforme sabedoria de Deus, se essa multiforme está em salvar em um corpo todas as pessoas de todas as raças, homens de todas as raças, tribos e nações, para que vivam unidos em Cristo e com Cristo? Se a igreja tiver divisões, os irmãos percebem a tolice de nós brigarmos, de nós nos desentendermos por coisas pequenas, de nós faltarmos com amor, gerando incompreensões e aborrecimentos. Onde nos leva disputa por cargos? Onde nós somos levados quando nós brigamos, quando nós não aprendemos a ceder, a renunciar, a liderar, a ser submisso, a dar um passo atrás para o bem da comunhão?
Irmãos, é através da unidade, da união que há dentro do corpo de Cristo, é que a igreja é veículo de uma mensagem à esfera espiritual, porque a sabedoria de Deus está sendo demonstrada, disse o apóstolo Paulo, por meio da igreja. Versículo 11: segundo o eterno propósito que fez. Deus fez um propósito eterno, um plano eterno, que ele disse no versículo 9 e 10, que ele propôs em Cristo, de fazer convergir, de reunir tudo e todos, sob um único cabeça, Jesus. Aí acontecerá o que Paulo diz em Filipenses: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Hoje, Satanás não se dobra. Hoje, o budista diz, é Buda. O muçulmano diz, é Maomé. O outro diz, é Confúcio. É o shintoísmo, é isso, é aquilo outro. Vai chegar um dia que o diabo vai dobrar o joelho. Todos os demônios do inferno, todos os seres, e vão dizer, não é Buda, não é Maomé, não é o Alcorão, não é Allan Kardec, não é Dr. Fritz, não é nada, é Jesus Cristo. Todos terão que se dobrar, porque Deus fará convergir, Ele reunificará o universo. Esse é o propósito eterno que Ele fez em Cristo. Satanás quis, meus irmãos, desunir, jogou os anjos contra Deus e jogou a humanidade contra Deus e os homens entre si. Mas o eterno propósito que Deus fez em Cristo é de reunificar o universo debaixo de uma única cabeça, de um único líder, de um único Senhor, Jesus Cristo. Por isso Ele criou a igreja na cruz. Os irmãos estão entendendo a importância da igreja. Os irmãos estão se dando conta do que significa ser igreja, do nosso papel, do nosso privilégio. Por isso Paulo sofria pela igreja. Às vezes, nós pastores somos tentados a pensar em ser e fazer qualquer outra coisa, menos pastor, dá muito aborrecimento. Mas Paulo diz, eu sofro o que resta na minha carne das aflições de Cristo, por amor do seu povo. Irmãos, nós somos chamados a sofrer pela igreja, porque apesar de haver pecado dentro da igreja, haver limitações dentro da igreja, problemas dentro da igreja, Jesus morreu pela igreja. Ele se deu por nós, Ele amou a igreja, e Ele nos chama a amar a igreja, a entender. E eu finalizo, meus irmãos, dizendo uma coisa: compreendam de uma última vez, eu espero, que Deus não salva indivíduos por causa deles. Não está errado eu dizer, Deus me salvou, Cristo morreu para me salvar. Ele morreu para me salvar e para criar a igreja. Quando você vai ter um filho, você não diz assim, vai nascer mais um ser humano. Você diz, vai nascer um filho, um membro da minha família. Então, quando um casal quer ter um filho, é porque eles querem, é por causa da família. Não é por causa dele, é por causa da família. Dizer que Cristo morreu para me salvar é verdadeiro, mas é uma mensagem incompleta. Cristo morreu para me salvar e para criar a igreja, porque Deus não olha para você, Ele olha para você como um membro do corpo, como um tijolo do edifício, como um membro da família. Deus não olha individualmente para nós, Ele olha para nós como eu estou olhando para essa mão, membro, parte de um todo. É assim que Deus nos vê, e não de forma individual. Por isso o individualismo que diz, eu só me envolverei com as coisas que me interessam, o corpo, a vida do corpo não me interessa. É uma atitude fora da Bíblia, contrária às Escrituras, porque Deus me vê à luz do todo. Deus não me salva por minha causa, Ele me salva por causa da igreja, e Ele cria a igreja por causa do seu eterno propósito que Ele fez em Cristo. Eu sou parte, você é parte do eterno propósito. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Somos parte desse plano, e a igreja é parte central do plano de Deus. E se Deus colocou a igreja como parte central do seu plano, no meu projeto de vida a igreja não pode estar de lado, não pode ser considerada de forma secundária. Irmãos, isso é doutrina. A nossa atitude tem que ser guiada pela doutrina. E quando temos atitudes erradas, é porque a nossa doutrina está errada.
A prática é produto da teoria. A nossa atitude para com a igreja tem que mudar à luz da doutrina. Não existe crente fora da igreja, rompido com a igreja, fora da comunhão do corpo, sem querer viver no corpo. Não existe isso. Isso não é bíblico. Então o apóstolo, meus irmãos, diz que Deus tem um eterno propósito. Esse propósito é eterno, foi concebido antes de nós nascermos, antes que ele fizesse o céu e a terra. Que coisa maravilhosa! Ele sabia que Satanás iria tentar frustrar o seu plano, e ele então fez um plano para impedir isso. Ele não foi pego de surpresa com a queda satânica, ele não foi pego de surpresa com a rebelião angelical, ele não foi pego de surpresa com a queda do homem e a queda da criação, que geme até agora esperando a libertação. A regeneração da qual o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que nós participaremos desta regeneração última do universo, e que nós herdaremos esta herança divina, que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que eu sou herdeiro. Isso é plano de Deus, irmãos, eterno. E Paulo diz, no qual em Jesus nós temos ousadia para entrar na presença de Deus, e temos acesso com fé, com confiança ao Pai, porque ele disse que por Cristo temos acesso ao Pai no Espírito. Portanto vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Eu estou sofrendo por causa de vocês, o meu sofrimento é a glória de vocês. E Paulo disse, porque Jesus disse, Pai, me glorifica. Ele estava dizendo, eu vou para a cruz, porque a glória dele era o sofrimento, porque ninguém entra na glória se não passar pelo sofrimento. E ele está dizendo, não desanimem. Vocês estão achando que o apóstolo está preso, que o evangelho está preso, que está dando tudo errado. Deus tem um plano eterno, um propósito, e ele está executando. Paulo está preso, mas a mente dele, iluminada pelo Espírito, goza da mais plena e perfeita liberdade. Ele tem a visão do todo, ele sabe que é apenas uma pequena parte desse todo. Tanto é que 2 anos preso em Cesareia, 1 ano viajando para Roma preso, e mais 2 anos em Roma, ele escreveu esta carta para os Efésios, para os Colossenses, para Filemon, e deixou para nós esse tratado, o mistério oculto dos tempos e das gerações. Ele o conheceu pela revelação. A igreja é o novo Israel, a nova nação. E através dela, meus irmãos, nós vamos anunciar o evangelho da paz, as insondáveis riquezas de Cristo. E através da igreja, essa sabedoria de Deus multicolorida está sendo agora, meus irmãos, conhecida pelos principados e potestades por meio da igreja. Eu oro, meus irmãos, para que Deus abra o coração, o entendimento dos irmãos para compreenderem a palavra de Deus, para que essas verdades que são de Deus, não são minhas, elas penetrem no coração dos irmãos e revolucionem a vida dos irmãos, porque nós temos muitos desafios pela frente, e se os irmãos querem que o plano de Deus para a igreja, ele se concretize, a compreensão da igreja e a atitude dos irmãos para com a igreja terá que mudar, em todos os sentidos, de frequência aos cultos, de dízimo, de ministério, de união. Você terá que renunciar, você terá que engolir a seco, você terá que aprender a perdoar, você terá que aprender a sentar com o irmão, dialogar com o irmão e parar de brigar e chegarem a um acordo. Temos que entender, esse é o nosso desafio, senão nós não manifestaremos para os céus, para o mundo espiritual, a multiforme sabedoria de Deus. Ou nós mudamos de atitude para com a igreja, ou esta igreja não será o que Deus quer que ela seja. Satanás não vai frustrar o plano de Deus. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que essa igreja não falhe, no cumprimento da missão, porque ele voltará, e nós vamos prestar contas, meus irmãos, e eu tenho certeza que Deus está se manifestando no seio da igreja, e que Deus há de usar a igreja. Agora nós teremos que nos posicionar corretamente diante dela. Quem ama a Cristo ama a igreja,
Quem ama a igreja ama a Cristo. Somos um só corpo, Ele é o cabeça. Ele é quem manda. Ninguém manda aqui, Ele é quem manda. E nós temos que discernir o seu querer para executar a sua vontade. Vamos pedir a Deus que nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para crer.